Diz assim a palavra do Senhor, 1 Pedro capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, peregrinos, dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com a presciência de Deus, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz sejam multiplicadas a vocês. Vamos orar ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus bendito, nós te amamos, Pai. E queremos glorificar o Teu nome todos os dias das nossas vidas e honrar ao Senhor, porque o Senhor é o Deus que nos salva. O Senhor é o Deus que nos guia e o Senhor é o Deus que fala conosco. Jesus, fala conosco nesta manhã e que possamos mais uma vez sermos guiados pelo Teu Espírito. Aleluia. Amém e amém. Glorificamos a Ti, Jesus. Bom, lemos aqui só a apresentação da carta de Pedro. Pedro, apóstolo de Jesus, nós conhecemos ele como uma pessoa que respondia facilmente tudo, né? Pedro respondia facilmente tudo. Se alguém falasse alguma coisa contrária ao que ele pensava, ele respondia. Se Jesus perguntasse assim, olha, o que dizem as pessoas sobre mim? Daí ele falava, os discípulos falaram, dizem que o Senhor é um discípulo, um profeta, dizem que o Senhor é uma pessoa que veio pregar a lei, um rabino, um professor, dizem várias coisas. Daí Jesus volta e pergunta assim, mas e vocês? O que vocês dizem? E daí Pedro diz assim, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Pedro, como eu disse, era uma pessoa que respondia fácil. Logo em seguida, no mesmo dia, praticamente, ali seguindo o texto de Mateus, aparentemente ali, se não é o mesmo dia, é bem próximo. Jesus está sentado em uma mesa e fala que e diz que ele iria morrer, e daí Pedro, que ele seria entregue e que ele seria morto. E Pedro diz assim, não, Senhor, não vai acontecer tal coisa. E daí o Senhor o repreende e fala, repreende Pedro. Daí logo em seguida, o Senhor diz que quando ele fosse preso pelos romanos, todos eles fugiriam, cada um para o seu lado. E Pedro diz assim, logo em seguida ele responde, jamais, Senhor, jamais te deixarei. Vou estar contigo até o fim. E Jesus responde, antes que o galo cante. Aí que é interessante, porque se você ler o livro de Mateus, antes que o galo cante, você me negará. Aí no livro de Marcos diz, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará. E de fato, Pedro o negou. E depois disso, o Pedro o negou, mas também quando Jesus estava no Getsêmani, e Judas chegou ali para beijar a face de Jesus, Pedro respondeu rapidamente quando os soldados romanos foram prender Jesus. Ele pegou a espada, e João disse que foi Pedro que fez isso. Pegou a espada e cortou a orelha de um servo ali um segurança do Sinédrio, um segurança, sacerdote ali do membro do Sinédrio. E daí Pedro, com resposta, não, você não vai prender Deus, que ele falou que não ia apartar, ele cortou a orelha. Sempre foi alguém que respondia rapidamente. Esse mesmo Pedro, lá no livro de Atos, eles ficaram reunidos, a Bíblia diz que eram 500 pessoas ficaram reunidas no Sinédrio, e orando, porque quando eles viram Jesus assunto aos céus, Deus mandou que eles ficassem reunidos, buscando ao Senhor, que Ele enviaria o Espírito Santo. E começaram com 500 homens, com 500 pessoas, mas a Bíblia diz que naquele dia, no exato momento a qual nós lemos Atos 2, em que ali naquele lugar entrou um vento impetuoso e línguas como de fogo. Haviam 120 pessoas e eles receberam o dom do Espírito Santo ali naquele momento, e receberam o Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas.
E mais uma vez, Pedro respondeu rapidamente. Porque quando as pessoas que estavam ao redor, ali da onde eles estavam, no cenáculo, ouviram eles orando e cada um falando na própria língua deles que estavam ao redor. Porque os judeus, irmãos, eles estavam ali para comemorar o dia de Pentecostes, e eles vinham de várias regiões. Eles eram judeus, mas nasceram em diversas regiões ali da Ásia, e eles vieram para Israel, ali para Jerusalém, para o dia de Pentecostes. E eles ouviram ali o Pedro, os apóstolos e 120 pessoas glorificando a Deus, cada um deles ouviu na sua própria língua. E eles começaram a dizer assim: olha, eles estão embriagados, eles estão bêbados. E daí Pedro mais uma vez respondeu prontamente. Ele disse que eles não estavam embriagados, mas que isso era para que se cumprisse a palavra de Deus que está no livro de Joel, e que diz que nos últimos dias o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Olha, nós vimos que Pedro ele respondia prontamente, mas depois que ele foi ali regenerado através de Cristo, lá no livro de João, o capítulo 20 ou 21, quando Jesus perguntou para ele: Pedro, tu me amas? E ele respondeu prontamente: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus perguntou 3 vezes e disse: apacenta as minhas ovelhas. Depois desse dia, todas as vezes que Pedro respondeu prontamente, foi guiado pelo Espírito de Deus, e ele respondia para que fosse confirmada a fé daqueles que ouviam. E Pedro está aqui a partir do capítulo 1 dessa primeira carta, e está falando com uma igreja que está espalhada por diversos lugares da Ásia Menor, né? Ele fala ali da Galácia, e provavelmente não é a mesma região dos Gálatas a qual Paulo escreveu. Ele fala ali da Capadócia, isso tudo fica ali perto da Turquia, viu, irmãos? E perto não, na Turquia e na Bitínia. E ele começou a falar ali, só que essa palavra não parou lá. Ela chegou aqui em Itupeva. Esse Pedro que falou lá, ele estava falando para nós também neste tempo. E ele diz assim, que nós, escolhidos de acordo com a presciência de Deus. É esse ponto. Hoje, esse domingo, nós vamos falar sobre esse ponto. Nós somos escolhidos. Nós somos chamados, segundo a presciência de Deus. E isso quer dizer que Deus, Ele sabe de todas as coisas, como nós sabemos, né? Deus, Ele sabe todas as coisas, Ele é onisciente, Ele é conhecedor, Ele sabe do nosso futuro, Ele sabe do que nós vamos falar, né? Como diz a canção e como diz o Salmo 139, ainda a palavra não me chegou à boca e o Senhor já conhece a nossa história, porque Ele nos sonda, né, por dentro, Ele nos sonda ali do nosso coração, nós não proferimos nada e Ele já conhece. E o Senhor diz em sua palavra que nós somos salvos pela graça. E essa graça foi o sangue derramado de Jesus. E o que o Senhor diz a respeito de Ele nos chamou segundo a sua presciência, é que Ele sabia sim. Ele sabia que aqueles que iriam crer. Por isso que o Evangelho é pregado para todos. E a palavra do Senhor diz lá no livro de Timóteo, que o desejo de Deus é que todo homem seja salvo. E a palavra do Senhor diz que a única forma de sermos salvos é através da pregação da palavra do Evangelho, porque é nessa pregação que nós conhecemos que Jesus Cristo morreu por nossos pecados, assim como está escrito lá no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, que eu sempre falo aqui que é o versículo que eu mais gosto, porque Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E é fato que a graça é isso, a graça é Cristo Jesus que se entregou por nós, mas existe uma resposta do homem para essa graça revelada. Existe uma resposta do coração do homem para essa graça que foi revelada. Porque essa graça, ela só alcança aqueles que creem. Essa graça só alcança aqueles que creem. É pregado para todo mundo. É pregado para todas as pessoas, mas aqueles que recusam essa graça não podem viver dessa graça, desse Evangelho. E eu sei que todos nós aqui conhecemos alguém que necessita ouvir dessa palavra do Evangelho.
Eu sei que todos nós aqui temos em mente alguma pessoa que nós desejássemos que ela recebesse desse evangelho. Então eu e você temos que fazer como Pedro e pregar o evangelho. Eu e você temos que fazer como Pedro e anunciar essa graça de salvação, porque o Senhor que sabe de todas as coisas, Ele diz que eu e você que aceitamos a Cristo, devemos ir a todo o mundo, anunciar a palavra do evangelho, pregar o reino de Deus. E aqueles que ouvirem esse chamado e responderem ao Senhor, eles serão salvos. Porque a palavra diz assim, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E Deus, Ele nos chamou. Segundo a sua presciência, Ele já sabia. Ele já conhecedor do futuro. Ele não fez o homem para que se perdesse. Por isso Ele enviou o seu Filho. Ele não fez o homem para que fosse para o inferno. Porque a Bíblia diz que o inferno foi criado para Satanás e seus anjos. Ele nos criou para que vivêssemos com Ele. E para que isso aconteça, é necessário que eu e você arregacemos as mangas e anunciemos o evangelho. É necessário que eu e você possamos dizer que Cristo, o nosso Salvador, está disponível para o coração cansado. Porque foi assim como Cristo nos encontrou. Quando nós estávamos cansados e sobrecarregados, quando nós estávamos cheios das nossas culpas, Ele nos perdoou com seu sangue e removeu todas as culpas. E o primeiro ponto que eu queria dizer, de um Deus que nos conhece, de um Deus que nos salvou segundo a sua presciência, porque a palavra de Deus diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, e esse Cordeiro é Jesus Cristo. A primeira coisa que Ele nos fez em nossas vidas foi nos regenerar. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou desvanecer. Essa é a herança que está guardada para nós. Está guardada nos céus para vocês. Pronto, agora acertei aqui. Que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação que está prestes a ser revelada no último tempo. Deus nos regenerou. E esse verbo regenerou, diz assim, que é de alguém que foi restaurado, renovado, reestruturado ou corrigido. E Deus, Ele fez isso conosco. Ele nos regenerou de tal forma que a nossa maneira de viver já não é mais como era antes. E Pedro, assim, para não ficar falando apenas de nós, ele estava pregando por uma igreja que estava passando por grandes privações. A carta de Pedro, ela foi escrita ali por volta do ano 60, 61, 62, 63, 64 de Cristo, depois da era cristã. E quando essa carta foi escrita, o imperador de Roma se chamava Nero. E como eu preguei também sobre as igrejas lá do Apocalipse, eles viviam algumas coisas, Roma impunha sobre o povo para que eles fossem aceitos dentro da comunidade romana. E a principal coisa era um culto ao imperador. Eles tinham que se prostrar diante do imperador, que naquele ano era Nero. Outra coisa, eles tinham que participar das reuniões que haviam lá aos deuses, no caso ali seriam os deuses romanos. E eram cultos, eles davam ali ofertas, faziam oferendas a esses deuses. E para você fazer parte da comunidade romana, você tinha que seguir essas coisas. E quando você não fazia, a população, aquelas pessoas, e nesse tempo eles eram considerados a seita cristã, eles eram ali deixados de lado e eles sofriam algumas privações. Então aqueles que se converteram, provavelmente tinha comércio, ninguém comprava no comércio deles. Ele era uma pessoa que todo mundo conversava, eles eram colocados de lado. E daí Pedro está falando, olha,
O Senhor restaurou vocês para não viverem da antiga forma em que vocês viviam, onde vocês prestavam cultos aos deuses pagãos, aonde vocês se prostravam a Roma. Mas agora vocês se prostram diante de um Deus que os renovou, os restaurou. E lá no livro de 1 Coríntios diz assim que nós não devemos nos moldar, né, pelos costumes deste mundo, mas devemos ser renovados pelo Espírito. E estes crentes aqui, renovados pelo Espírito, eles estavam dizendo não a Roma, e estavam ali dizendo sim para Cristo. E mesmo padecendo, você vai ver que logo à frente eles exultavam e se alegravam, mesmo sendo perseguidos, mesmo sendo ali caçados, eles adoravam a Deus. Houve um tempo que esse mesmo imperador Nero, ele tacou fogo em Roma, e ele culpou os cristãos. Então todo mundo apontava para os cristãos e diziam: olha, foram culpa deles, Roma pegou fogo por causa deles. E mesmo assim, sendo acusados, eles permaneciam. E aí Pedro ainda está escrevendo essa carta assim: permaneçam dessa forma, permaneçam ainda adorando a Deus, honrando a Deus, permaneçam dessa forma, porque Ele vos regenerou, Ele transformou a sua maneira de viver, né? E ontem o pastor até conversava ali sobre um caso de alguém que estava escrevendo na Bíblia sobre como não acreditar nas evidências de um Deus da Bíblia, não acreditar na palavra de Deus. E daí o pastor, ele disse uma coisa que é interessante, que é, né, as evidências de Deus são reais. Quando nós estamos na igreja, nós vemos a manifestação do poder de Deus. Quando nós vemos os demônios se prostrando diante da presença do Senhor, nós vemos a palavra do Senhor transformando o nosso viver, a nossa história, moldando o nosso caráter. As evidências eram reais, e por isso eles continuavam perseverando buscando a Cristo. E nos dias de hoje, né, nós não temos uma perseguição romana, mas temos tantas perseguições morais, temos tantas perseguições nos relacionamentos, nas conversas. Nos dias de hoje, ontem mesmo, quando eu abri o portão lá de onde eu recebi os irmãos, né, o rapaz que cuida dali, ele ligou o home theater lá e falou assim: olha, é aqui que você muda de estação de rádio, é aqui que você põe o pendrive, e aqui que você põe o CD. Vou deixar numa rádio aí para você ouvir. Né? Daí ele deixou numa rádio, estava tocando, né, uma música da Adele, sei lá. Estava cantando uma música dessa moça aí, daí ele falou assim: você é crente, né? Você não vai ouvir isso aí. Né? Você é crente. E assim, as pessoas ainda nos veem assim como se fôssemos um alienígena neste mundo, em algumas determinadas situações, né? E não sei se você já se deparou entrar no meio de uma conversa e daí o assunto tem que mudar porque você é crente, né? Ou não muda porque você não é tão crente assim, ou ele muda porque você é crente, né? De fato. E existem alguns momentos que, tipo, em algum círculo que você frequenta, porque você é cristão, você tem que ser deixado de lado, né? E daí talvez a pessoa fale: poxa, me deixaram de escanteio. Mas essa igreja aqui, quando ela ficava de escanteio, ela não ficava triste, não ia lá para o cantinho chorar, ninguém gosta de mim. Ela se alegrava, porque o Senhor estava com elas, porque elas viam a evidência do poder de Deus sobre a vida delas. E assim tem que ser nas nossas vidas, e isso é tão maravilhoso. Eu já compartilhei aqui esses tempos do trabalho aí, ou como esses tempos, eu falei o mês passado, deve ser há 2 meses atrás, né? Eu estava no serviço e estava conversando com o meu supervisor lá, tudo, e daí chegou já chegou cheio da malandragem, cheio da graça. E daí, quando ele viu, ele falou: me desculpa, eu não devia ter falado isso. Ele falou assim: desculpa, irmão. E em vez de o mundo nos constranger, a presença de Deus, ela tem que ser evidente em nossas vidas, ao ponto de o mundo ser constrangido. E se ele não mudar a maneira de viver, porque você está lá representando Jesus, ele vai parar o que estava fazendo. E Pedro estava falando para um povo que vivia perseguido. Pedro estava falando para um povo que era isolado, não podia fazer comércio se não fosse entre eles mesmos. Mesmo assim,
eles viam as evidências do poder de Deus sobre a vida de cada um deles. E eles permaneciam buscando a Deus. Porque a antiga maneira de viver, eles sabiam que levavam à morte. Eles sabiam que a adoração ao imperador de Roma levaria à morte. Mas se curvar diante do Rei da Glória, a qual nós cantamos hoje, que é digno de tudo, levaria a eles a uma vida eterna. Eles sabiam que os sofrimentos do presente, as angústias que nós vivemos neste momento, não há de se comparar com a glória que nos há de ser revelada quando vivermos com Cristo eternamente. E Deus nos regenerou para isso. Ele nos transformou para o reino do seu Filho amado, para que nós pudéssemos viver as suas boas obras. Cristo, Ele não apagou o nosso passado. Ele mudou a nossa história. Porque você lembra como você era, você não esqueceu. Você não conheceu Jesus e falou assim, poxa, não esqueça, não lembro de mais nada antes disso. Você lembra como você era. Mas agora você é uma pessoa que está sendo guiada pelo Espírito de Deus. Uma pessoa que quando passa lá pelo livro de Gálatas capítulo 5 e vê as obras da carne, e talvez você lendo as obras da carne, você fala assim, essa obra da carne era a qual eu participava. Essa obra da carne aqui era a qual eu participava. Eu vivia em brigas, eu vivia em dissimulações. Eu adorava outros deuses. Eu frequentei cultos que não celebravam a Deus. Eu vivi uma vida por causa da pornografia, eu me perdi. E você começa a olhar ali aquelas obras da carne, eu vivi uma vida de lascívia. Alguns que são cristãos hoje vão dizer assim, eu vivi uma vida de adultério, eu vivi uma vida onde eu falava palavrões, eu vivi uma vida onde tudo que eu fazia não glorificava o nome de Deus, mas alimentava o meu ego, saciava os meus desejos, as minhas vontades. Como eu me agradava e era tão feliz quando eu discutia com uma pessoa e ganhava a discussão. Era assim que nós éramos. Quando você olha ali o livro de Gálatas, você olha as obras da carne, e daí nem todo mundo viveu todas. Alguns, pela misericórdia de Deus, foram alcançados e viveram todas aquelas, mas nem todo mundo viveu todas. Mas uma daquelas lá, eu tenho certeza que cada um de nós que estamos aqui, um dia vivemos por ela. Mas aí vem o capítulo 5, ali no versículo 22, e vai dizer, mas o fruto do Espírito é. E aquele que foi regenerado, como eu sou um bom decorador, eu sei que são 9, um dele é amor. E talvez você tenha sido alguém que antes de conhecer a Deus, teve muitos problemas em amar alguém, em se sentir amado por alguém. Talvez você é uma pessoa que em algum momento da sua vida teve dificuldades com a palavra amor e disse, o que é o amor? Eu nunca provei, eu nunca senti, eu nunca fui amado por ninguém e nunca amei. E quando o Espírito Santo falou ao seu ouvido pela primeira vez, e você pôde clamar Abba Pai, como está escrito em Romanos, você se sentiu amado pela primeira vez, porque o amor de Deus foi um amor que foi lá no lamaçal, aonde você dizia que ninguém te amou, e te trouxe para o reino do seu Filho amado Jesus, e provou que Ele te amou assim, porque o sangue derramado foi por você, e a partir desse dia, você começou a viver o amor de Deus em sua vida, e transbordar deste amor. Eu sei que lá são 9, né? Um deles é domínio próprio, né? E talvez você foi uma pessoa que não tinha domínio próprio. E não é domínio próprio só de falar com as pessoas, não, viu, irmãos? Eu percebi que eu não cheguei a esse tamanho que eu estou, me dominando muito bem das coisas. E talvez você foi alguém que, como eu, não tinha domínio próprio. E em tudo ficava virado. Em tudo perdia a razão. E quando conheceu o Espírito Santo, Ele alinhou a sua vontade à vontade do seu Deus. E eu sei que lá tem fidelidade também. E talvez fomos infiéis várias vezes. E isso não tem a ver só com casamento. Fomos infiéis com as nossas palavras, com os nossos amigos, com os nossos irmãos. Falamos que iríamos cumprir e não cumprimos. E por causa do Espírito Santo,
por causa do fruto que foi gerado, por causa da regeneração de como nós éramos antes. Por causa dele nós começamos a ser fiéis a princípios, a palavras, a conversas, a amizades, a irmãos. Vamos ver o que tem mais lá, temperança. E nós começamos a ser pessoas que agem dessa forma. O que mais tem aí, Elisa? Lê para mim que é um longânimo, de longo ânimo. Né? O que mais? Diz aí. São 9. Paciência, bondade, fidelidade, mansidão, alegria, né? Alegria, esse é bom. Vamos lá, todos são bons, irmãos, mas alegria. E talvez você um dia tenha sido uma pessoa que assim como eu sempre recebi amor. Minha mãe cuidou de mim e do meu irmão de uma forma excelente. Minha mãe, ela lutou sozinha. E hoje, praticamente 98% do que sou foi por causa do cuidado dela, por causa do amor dela. Mas em algum momento da minha vida esse amor não era, essa alegria de ser amado não me preenchia. E só quando eu conheci Jesus, e só quando eu conheci a palavra verdadeira de Deus, e só quando alguém, quando eu estava ali, eu já disse isso ali numa janela, triste, pensando, ninguém me ama. Pensando ali, eu não tenho prazer, eu não tenho vontade, eu não tenho nada para fazer. Disse, não, vem aqui, fique com a gente, nós te amamos. Fique aqui com a gente, vamos cantar a Deus, porque nós precisamos dele, né? A música do momento era aquela, preciso de ti. E de fato eu vi ali como alguém que precisava desse amor, precisava desse Deus. E naquele momento em diante, eu me tornei uma pessoa alegre, porque eu conheci um Deus que alegrava o meu coração. Lá em casa tem uma xícara escrito alegria. Alguém me deu porque disse assim que era uma pessoa triste. E falou assim, é para que você se lembre, né, dessa palavra e se alegre. E de fato eu era essa pessoa triste. Mas Jesus, o Espírito Santo de Deus, quando me regenerou, eu deixei de ser aquele que falava mal, aquele que xingava, aquele que jurava fidelidades, mas não era fiel às suas próprias palavras e princípios, para que eu pudesse ser alguém que ouve a voz de Deus e que é guiada pelo Espírito Santo de Deus. As pessoas que são regeneradas, elas são guiadas pelo Espírito Santo de Deus. E ele diz assim, se vocês vivem no Espírito, diz o apóstolo Paulo, se vocês vivem são guiados pelo Espírito, vivam no Espírito de Deus. Uma pessoa regenerada é uma pessoa que conheceu a Cristo e foi selado pelo Espírito de Deus, porque no livro de Efésios, no capítulo 1, eu vou ler que eu não decorei, diz assim, está em amarelo, pintei aqui, vamos ver. Quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e creram nele, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. E nós fomos regenerados, temos o Espírito Santo da promessa, somos selados, e o Espírito de Deus em nós é que marca aqueles que são filhos de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Quantas vezes quando eu era criança, eu tinha um amigo, eu tenho, que ele ainda é vivo, mas está longe, e ele sempre dizia assim, né? Adilson é o nome dele, ele dizia assim, nós somos irmãos porque nós somos filhos de Deus. Eu acreditava naquilo, mas os filhos de Deus são todos aqueles que creram em Cristo Jesus, porque todos foram-lhes dado o direito de serem chamados filhos, todos aqueles que creem no seu nome, que creem no Filho de Deus, que não nasceram da carne e do sangue, mas do Espírito. A regeneração é essa, nascer de Cristo, ter o Espírito Santo, ser transformado pela palavra de Deus, lembrar de como nós éramos e agora saber como nós somos por causa da presença de Deus. Se você lembra de como você era, e você consegue glorificar a Deus por quem você é hoje,
de como você foi transformado? Você consegue dizer: eu fui restaurado, renovado, reestruturado e corrigido? Porque quantas coisas nós tivemos que corrigir em nossas vidas, ser corrigidos pela presença de Deus, para que nós pudéssemos ser alinhados à vontade dEle. Quantas coisas nós tivemos que ali olhar para Deus e olhar para a Bíblia e ver assim: não, de fato eu estou errado. De fato eu estou errado. E você pode ver que aqueles que não são regenerados, eles usam a Bíblia para tentar corromper as palavras de Deus, para dizer que eles estão certos. E as pessoas que são regeneradas são aquelas que ouvem a palavra de Deus e a obedecem. Jesus diz assim: vocês serão os meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Pessoas regeneradas são aquelas que ouvem a palavra de Deus e fazem o que Ele manda. Versículos 5 e 7, vamos para o próximo ponto. Diz assim: que mediante a fé são... Acho que vou ter que ler antes aqui. Vamos ler aqui mesmo. Que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, que está prestes a ser revelada no último tempo. Nisso, até aqui. Que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação que está prestes a ser revelada no último tempo. O Deus que nos conhece segundo sua presciência, seu prévio conhecimento, que conhece o nosso futuro, Ele é o Deus que nos protege. Lá no Velho Testamento nós vamos ver assim, que Ele nos protege como uma menina dos seus olhos. Eu acho que é no profeta Zacarias, eu não lembro. Ele diz que Ele é como um muro de fogo em volta do seu povo. Você vai ver ali Deus protegendo o seu povo, quando lá no Salmo 107, eles pecaram, caíram, eles se afastaram de Deus, eles sofreram opressão ali pelos seus inimigos, ali no tempo dos juízes, mas diz assim: então nós buscamos ao Senhor, Ele ouviu nossa oração, Ele sarou as nossas dores, Ele nos curou, Ele nos redimiu. Esse Deus que nos protege, através da sua palavra diz: olha, Ele protege mesmo. E quantas vezes nós somos protegidos por Deus e guardados por Deus. E a prova desse amor, né? Ontem nós partilhamos a prova deste amor, de que Deus protege os seus. Né? E quantos nós somos prova e resposta da proteção de Deus em nossas vidas. Quantas situações nós passamos em que nós clamamos a Deus e Ele ouviu o nosso clamor. E Ele nos guardou e Ele cuidou de nós. Quantas vezes nós, por causa de uma enfermidade, buscamos ao Senhor e o Senhor nos ouviu, o Senhor curou. Quantas vezes, por causa de uma dificuldade, nós oramos ao Senhor financeiro e o Senhor cuidou. Quantas vezes, em intercessão por um irmão que necessitava de algo, nós oramos e o Senhor protegeu, o Senhor cuidou. Ele é um Deus que cuida de nós. Ele é um Deus presente. Ele é um Deus que olha para nós e zela. E a igreja de Deus, como ele estava falando para a igreja agora, vamos deixar de falar de nós. Deus é um Deus todo-poderoso que zela pela sua igreja. A igreja somos nós, os indivíduos, mas em comunidade Deus zela. Deus zela pela comunidade. Quando a comunidade orou pela vida de Pedro, Deus libertou ele do cárcere. Quando a comunidade celebrava lá no livro de Atos, no capítulo 2, no versículo, acho que é 2 mesmo, versículo 42, diz assim que a igreja permanecia unânime na palavra de Deus e tudo que eles tinham era comum, e o Senhor acrescentava aqueles que iam ser salvos. O Senhor preserva, Ele cuida da sua igreja, o Senhor acrescenta aqueles que hão de ser salvos. Deus, quando a sua igreja ali, os apóstolos estavam em privações e necessidades, Deus movia a igreja a contribuir para com os apóstolos. E nós vemos isso na carta de Filipenses, a carta a qual é citado a palavra alegria por inúmeras vezes. O apóstolo Paulo diz assim: olha, vocês supriram a minha necessidade. Deus, Ele se move, Ele cuida, Ele protege a sua igreja. Podem surgir diversos escândalos por causa de um indivíduo, mas a igreja do Senhor, ela permanece, ela não é destruída. As portas do inferno podem se levantar contra a igreja, mas o Senhor prevalece. Né? O Roma tentou destruir essa igreja. Cadê Roma?
Cadê o Império de Roma? Foi destruído. Não há Império de Roma. Muitos que se levantaram, né? Houve muitas revoluções, né? E no mundo. E a palavra de Deus chegou desse lado do Atlântico. A palavra de Deus, ela estava nesse tempo ali numa parte pequena do Mediterrâneo, entre a Ásia, a África, em pedaços pequenos, não em sua totalidade. E a palavra de Deus e a igreja do Senhor tem prevalecido até hoje, a ponto de chegar em praticamente todo o mundo. E a palavra do Senhor, acho que no livro de Colossenses, eu não lembro agora, o apóstolo fala assim: e essa palavra de salvação tem sido pregada a todo mundo, e era o mundo que eles conheciam, e hoje essa palavra tem chegado a todo mundo, graças ao poder de Deus e à palavra do Evangelho, que foi propagado dia após dia, e hoje, né, ainda é disseminado através das redes da internet, e a igreja prevalece. Há ataques contra a igreja, mas o poder de Deus prevalece, porque é um Deus que zela pela sua igreja. E Ele é um Deus que tem cuidado das nossas vidas, porque nós somos a igreja do Senhor. Ele é o Deus que vai acrescentar vidas, porque nós somos a igreja do Senhor. Ele é um Deus que vai trabalhar sobre a sua igreja. E nós precisamos viver em comunhão, como uma igreja que perseverou lá no livro de Atos e que persevera todos esses anos. Deus protege a sua igreja. Ele é o mesmo muro que cuidou de Israel, de Judá. Ele é o Deus que protege as nossas vidas como a menina dos seus olhos. E Ele é um Deus que zela pela sua palavra. Porque um dia toda essa terra, qual nós conhecemos, passará, mas a sua palavra permanecerá para sempre. E outro ponto que eu quero ressaltar aqui, no versículo 8, diz assim: vocês o amam, apesar de não terem o visto, mesmo não vendo, agora creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Assim como eles aqui, que era da Capadócia, da Bitínia, da Galácia, nós não vimos o nosso Senhor como o apóstolo Pedro viu. Nós não o seguimos, né, como eles seguiram ali pessoalmente. Mas ele diz assim: olha, vocês não o viram, mas creram e o amam. Vocês não viram, creem nele e exultam. Exultam, eu peguei lá, né? Manifestar alegria intensa, vibrante e transbordante. É tudo isso. Eles manifestavam essa alegria em crer no Senhor, porque o amavam. E esse é um tema central, porque da Bíblia, o amor. Se fôssemos pegar um versículo, né, para ser estampado como representação do amor de Deus, ia ser: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Né, eu vi até sobre um jogador de futebol americano que é cristão, que ele pintou no seu rosto João 3,16, e ele mudou as leis sobre marcar o rosto num jogo de futebol americano, porque ele expressou a sua fé. E naquele dia daquele jogo, João 3,16 foi o versículo mais procurado na internet. Todo mundo queria saber o que era João 3,16. Houve um tempo na Copa do Mundo, né, quando o Brasil foi campeão em 2002, alguns jogadores escreveram em sua camisa, né, que Jesus salva. E naquele tempo as pessoas queriam saber quem é esse Jesus, e houve vários relatos de pessoas que se converteram ao redor do mundo, porque alguém escreveu em sua camisa: Jesus salva. E eles também não viram, mas quando ouviram o evangelho da verdade, eles creram. E quando eles creram, amaram a Jesus, porque esse amor que muda todo mundo, mudou a vida deles. E esses crentes oravam e adoravam e exultavam a Deus com toda a alegria, com todo o vigor, porque eles encontraram um Deus que o amava. E hoje nas nossas vidas não é diferente. Se nós encontramos um Deus que nos amou, se nós encontramos um Deus que João 3,16 marcou a nossa vida, porque Ele
Ele se entregou em nosso lugar. Ele estava ali no madeiro, e para que eu e você não morrêssemos, mas tivéssemos a vida eterna. Nós devemos exultar a esse Deus, como nós fizemos essa manhã, dizendo: te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ou cantamos a honra, a glória, né? Eu disse que para a Mari escolher todos os louvores, e é interessante que os dois primeiros foram os que eu toquei em casa. Toquei muito mal, porque eu provei que hoje eu toquei mal de novo, né? Mas foram os dois louvores que eu fiquei assim: vamos ter que cantar, só que eu não escolhi. A Mari escolheu lá, estava tudo sobre o controle de Deus, né? E é para expressar e exultar um Deus que, quando nós andamos junto com Ele, nós podemos renovar as nossas forças e subir como a águia. De um Deus que, quando nós olhamos para toda a criação, como diz a música Consagração, nós conseguimos ver que Ele é um Deus grandioso de fato, e que só Ele merece a honra, a glória, o poder para sempre, a força. E quando nós vimos a palavra de Deus e temos um encontro com esse amor, a resposta é exultar de alegria, porque nós conhecemos um Deus que nos salva. E o título dessa mensagem é o alvo da nossa fé. E no versículo 9 vai dizer assim: pois receberão o resultado da sua fé, a salvação de vocês. O resultado da nossa fé, irmãos, o resultado da nossa fé é crer em Jesus. O resultado da nossa fé é a salvação em Cristo Jesus. O resultado da nossa fé é viver nele, por meio dele, andar com ele, não nos apartarmos dele. O resultado da nossa fé é ter um Deus que nos regenerou junto conosco. Quando nós abrimos a Bíblia, Ele está junto conosco. O resultado da nossa fé é saber que esse Deus protege a sua igreja no avançar dos séculos. Enquanto os anos passam, a igreja dele permanece, mesmo que tudo tenta derrubar, se levantam falácias, mentiras contra a igreja dele, a igreja do Senhor permanece, porque a palavra do Senhor é verdadeira. Porque lá no livro de João, no capítulo 17, versículo 17 diz: santifica-me na verdade, a tua palavra é a verdade. E essa palavra que é verdadeira protege a igreja, transforma a igreja, e nós podemos exultar no Senhor e nos alegrarmos, porque o Senhor está conosco, ao ponto de saber que o resultado de tudo isso é crer nele e alcançar a salvação. O apóstolo Pedro, ele prega para essas igrejas e para nós, dizendo: santifique-se, santifique-se. Essa é a mensagem da carta inteira de Pedro, dessa carta, a primeira carta dele. Santificação, santificação. O alvo da nossa fé é sermos salvos, e nós somos salvos pelo derramar, pela aspersão do sangue de Jesus, o sangue derramado de Jesus, como está aqui no versículo 2. Escolhidos de acordo com a presciência de Deus pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Por causa do sangue derramado na cruz, nós somos salvos. Por causa da morte de Cristo em nosso lugar, nós somos salvos. E o resultado de crermos nele é a nossa salvação. Mas, para vermos ele, o livro de Hebreus vai dizer assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Eu e você precisamos olhar para a palavra de Deus e sermos transformados por ela. Ouvimos a voz de Deus, vamos responder essa voz dizendo: sim, Senhor, eu vou fazer conforme o Senhor tem dito. A nossa missão a partir de agora é olharmos para a vontade de Deus Pai, que é o desejo de que todo homem seja salvo, e anunciar o Evangelho. E não somente aos perdidos, mas a nós mesmos. A nós mesmos, quando em algum momento você olhar e falar assim: opa, estou desviando, anuncie o Evangelho para você. Diga: foi por causa dos meus pecados que Cristo morreu, então vou me arrepender. Quando você estiver olhando para o Evangelho e falar: isso serve para mim, eu tenho que mudar isso, porque Cristo me chamou para que eu possa viver todas as suas boas obras. E se nós ainda em dado momento não estamos vivendo todas as boas obras de Cristo, é necessário que nos alinhemos com a palavra de Deus e nos santifiquemos pela palavra
palavra, porque é através da palavra de Deus que nós somos santificados. É através da leitura da palavra de Deus, de ouvir a pregação da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra do Senhor Jesus. Nós não ficamos mais cheios de fé porque alguma pessoa diz, você tem que ter fé. Mas nós ficamos cheios de fé quando nós olhamos a palavra de Deus e vemos nela segurança e resposta para todas as nossas dúvidas. Então se santifique através da palavra do Senhor. O primeiro versículo que eu decorei da Bíblia, irmãos, além de o Senhor meu pastor, eu não decorei, acho que ele vem com a gente, o Senhor meu pastor nada me faltará, ele vem com a gente por causa da história, É porque é um pano de prato que minha avó tinha, é um versículo colado numa porta, é um calendário, e é normal. Mas o primeiro versículo que eu decorei, até hoje, foi o primeiro, João 17:17. Santifica-me na verdade, a tua palavra é a verdade. Foi numa aula de escola dominical. Me deram um livrinho e era o versículo que eu tinha que decorar. E é só através da palavra de Deus que nós somos santificados. É só através da palavra de Deus. Você não vai conseguir ver em lugar nenhum motivos para você ser transformado, se não for pela palavra de Deus. Se não for pela palavra do Evangelho, se não for pela palavra do reino, se não for pela palavra de Jesus. Não busque santificação aonde não há. Busque na palavra de Deus. Não busque ser transformado aonde não há lugar para ser transformado. Não são nas rodas de amigos que nós somos transformados, são na comunhão como igreja do Senhor. Não busque santificação aonde não há. Não tente promover uma santificação que não é verdadeira, que não é baseada na palavra de Deus. Exulte, se alegre no Senhor. E saiba que o resultado da sua fé, por ser transformado por Deus Todo-Poderoso, é sermos salvos quando aquele grande dia chegar, em que os céus serão abertos, e todo olho o verá, e toda língua confessará que Ele é o Senhor, e acredito que toda a terra se prostrará, e a igreja do Senhor será assunta aos céus, e encontrará o Senhor nos ares, e viverá para o Senhor seu Deus eternamente. Essa é a consumação da nossa fé, viver com Ele. Eu costumo dizer que a Bíblia é o único livro a qual nós conseguimos ler junto do autor. É o único livro que todas as vezes que você abrir, o autor está lá. E a presença de Deus é para aqueles que são guiados pelo Espírito e que andam no Espírito, que meditam na palavra de Deus e que vivem segundo ela, porque só existe um meio de sermos amigos de Deus. Vocês serão meus amigos quando fizerdes tudo o que eu vos mando. Então que você faça tudo o que o Senhor manda você fazer. Aquele que se santifica, santifique-se mais ainda. Busque ao Senhor dia após dia.